Pragmatismo. Na mocidade, apreciei muito a filosofia. Entre as várias teorias filosóficas, a que mais me atraiu foi o pragmatismo do renomado norte-americano William James. Pragmatismo poderia ser traduzido como filosofia em ação. Segundo James, a mera explicação de teorias filosóficas não passa de uma espécie de diversão. Para ele, a filosofia só tem valor quando manifestada por meio da ação. Acho essa teoria interessante por levar em conta a realidade, o que mostra uma característica dos filósofos norte-americanos. Naquela época, simpatizei-me, portanto, com seu pensamento e me esforcei para incorporar a filosofia ao meu trabalho e até mesmo à vida cotidiana. Dessa forma, o benefício que o pragmatismo me proporcionou não foi pequeno. Mais tarde, ao professar a fé, comecei a considerar a necessidade de estender o pragmatismo à religião, ou seja, aplicar a religião ao dia a dia. Podemos imaginar quão grandes benefícios nos proporcionaria a introdução do espírito religioso em todas as atividades. Por exemplo, o político, livre dos próprios interesses, não cometeria desonestidades e, uma vez que visaria a felicidade do povo, obteria a confiança de todos e a política fluiria bem. O empresário realizaria suas atividades honestamente, o que lhe proporcionaria ampla credibilidade, e seus negócios progrediriam com solidez, porque ele trataria seus funcionários com amor e estes trabalhariam com dedicação. Por realizar seu trabalho com sólida fé, o educador seria respeitado pelos alunos, exercendo sobre eles notável influência. Por agirem com base na fé, os funcionários públicos e os de empresas privadas realizariam bons trabalhos e seriam promovidos. Por meio de suas obras, o artista expressaria refinamento e emitiria elevada vibração espiritual, exercendo boa influência sobre o público. O ator, por estar centralizado na fé, manifestaria uma arte refinada. Com isso, os espectadores seriam influenciados positivamente e cultivariam uma sensibilidade e consciência elevadas. Entretanto, tudo isso deve ocorrer sem rigidez didática, de forma bastante divertida e interessante, sempre com bom humor. Ademais, é fácil imaginar que, pelo fato de manifestar a fé por meio de ações, a pessoa, sem distinção de profissão ou situação social, melhoraria seu destino e prestaria relevantes serviços à sociedade. Gostaria de chamar a atenção para um fato. Ao se aplicar a religião ao cotidiano, não se deve ostentar a fé, pois isso causa repúdio. Principalmente, os fiéis fervorosos em demasia devem ter esse cuidado. Existem indivíduos que fazem questão de exibir sua fé, mas isso é desagradável para as pessoas ao redor. O ideal é não aparentar ser religioso e portar-se como uma pessoa comum. Devem apenas ser mais gentis com as pessoas, causar-lhes impressão agradável e manifestar mais nobreza em suas palavras e atos. Em suma, que a fé não seja nem agressiva nem grosseira. Na sociedade, vemos certos adeptos que se mostram exageradamente fervorosos e chegamos a suspeitar que sejam psicopatas. São extremamente subjetivos, tornam seu lar sombrio, de maneira alguma se incomodam em causar transtornos ao próximo e, consequentemente, acabam suscitando dúvidas sobre o nível da religião que seguem. A responsabilidade, no entanto, é de quem os orienta, e isso exige muita atenção. Coletânea Assuntos sobre Fé, 5 de setembro de 1948. O pragmatismo religioso. O pragmatismo, apresentado inicialmente pelo conhecido filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce,
tornou-se uma filosofia de âmbito mundial, propagada por William James, que hoje chega a ser considerado seu criador. No Japão, o termo pragmatismo é comumente traduzido como utilitarismo ou praticismo. No entanto, parece-me mais adequado chamá-lo de teoria em ação. Penso ser desnecessário falar minuciosamente a esse respeito, porque se trata de uma teoria que todos que se interessam por filosofia já conhecem. No momento, desejo discorrer sobre o pragmatismo religioso. Já me referi anteriormente a seu respeito, mas torno a abordá-lo para uma compreensão mais aprofundada. Quando se menciona o pragmatismo religioso, temos a impressão de que todas as religiões tradicionais o estejam adotando. Sabemos que elas realizam, por exemplo, a divulgação por meio de textos, sermões, orações, rituais, abstinências e práticas ascéticas. Lamentavelmente, não chegam a influenciar o cotidiano, que é o mais importante. Falando francamente, elas não passam de uma espécie de aprimoramento espiritual distante da vida real. Já o pragmatismo filosófico busca introduzir a filosofia na vida prática, objetivando torná-la útil, o que demonstra claramente o estilo americano. Pretendo fazer algo semelhante, porém, mais do que introduzir a religião na vida prática, desejo estabelecer entre ambas uma relação indissociável. Ao contrário dos religiosos tradicionais, deixemos de ser intolerantes, isolados ou idealistas. Abandonemos a visão de distanciamento do mundo e sejamos iguais às pessoas comuns, buscando eliminar qualquer indício de fé que cheire a mofo. Hajamos sempre de acordo com o senso comum em todos os aspectos, tornando nossa fé imperceptível aos outros. Creio que a fé deva ser incorporada a esse ponto, ou seja, trata-se de agir com flexibilidade e adequação. Com essa explicação, creio que puderam entender, em linhas gerais, o que vem a ser o pragmatismo religioso. Jornal Eico, número 106, em 30 de maio de 1951. Fé é confiança. Existem muitas pessoas que seguem uma religião ou crença, mas é raro o homem de verdadeira fé. Vou descrevê-lo. O fato de alguém se achar um religioso exemplar nada significa, pois isso é uma constatação subjetiva. Só poderá ser considerado como tal aquele que assim for reconhecido objetivamente. Como devemos agir para nos tornarmos autênticas pessoas de fé? Teoricamente é simples: ser alguém que mereça a confiança do próximo. Por exemplo, que as pessoas possam comentar a seu respeito. Não há erro no que ela diz. Aquela é uma pessoa magnífica. Posso me relacionar com ela sem nenhum receio. E como devemos proceder para obter tal confiança? Isso não é difícil. O essencial é não mentir e favorecer primeiramente o próximo, deixando os próprios interesses em segundo plano. Ou seja, se a pessoa for alvo de comentários como "ela me ajudou muito", "sua amizade só me traz coisas boas", é uma pessoa realmente gentil. Sinto-me bem sempre que me encontro com ela. Certamente terá o respeito e a estima de todos. Se encontrássemos alguém assim, desejaríamos cultivar sua amizade, conversar tranquilamente sobre qualquer assunto e em pouco tempo nos tornaríamos amigos próximos. Se vocês pensarem a respeito de si próprios, compreenderão de imediato o que quero dizer. Gostaria de ressaltar, entretanto, que essa conduta não pode ter caráter passageiro. Exemplifiquemos com o arroz. Quanto mais o mastigamos, mais saboroso ele se torna.
Costumo dizer que o ser humano deve ser como o arroz, que nos é imprescindível. Quando observamos o mundo, notamos que existem, em demasia, pessoas que, sem nenhum receio, agem de forma que as faz perder a confiança do próximo. Em primeiro lugar, mentem de tal maneira que podem ser desmascaradas a qualquer momento. Mesmo que possuam outras qualidades, uma única mentira põe a confiança a perder de uma só vez. Realmente é o cúmulo da estupidez. Se averiguarmos por que certas pessoas não melhoram de situação, apesar de serem esforçadas e assíduas no trabalho, veremos que, sem exceção, elas perdem a confiança devido às suas mentiras. A confiança é realmente um tesouro. Quem a merece jamais passará por dificuldades financeiras, pois todos terão prazer em lhe fazer empréstimos. Até aqui, vinha me referindo à confiança entre os seres humanos. Indo além, digo-lhes que obter a confiança de Deus é o que há de mais precioso. Se a conseguirmos, tudo correrá bem e teremos uma vida repleta de alegrias. Por Meixo Sama, em 18 de junho de 1949. Fé é retidão e justiça. O que é religião? Ela, evidentemente, não tem como finalidade ensinar teorias e filosofias da religião de forma complicada. Em última análise, seu único objetivo é formar pessoas corretas. Isso, expresso em palavras, parece algo extremamente fácil, embora seja muito difícil alcançá-lo na prática. É exatamente como diz o provérbio: falar é fácil, fazer é difícil. Vou explicar o porquê da dificuldade. A realidade é que as pessoas estão convencidas de que ninguém alcança o poder, acumula riqueza ou progride na vida apenas agindo corretamente. Elas acreditam que, para isso, certa dose de mal é inevitável. Até mesmo em relação ao lazer, consideram os maus divertimentos mais interessantes que as diversões sadias. Essa visão prevaleceu durante milhares de anos e acabou se transformando em senso comum. Embora houvesse esforço para reverter a situação por meio da lei e da educação moral, os resultados foram inexpressivos. Assim sendo, nem é preciso dizer que o último recurso seriam as religiões. Entretanto, devemos analisar a força de atuação de cada uma, pois isso faz toda a diferença. Não se consegue derrotar o mal por meio de religiões de pouca força. Esta é a razão pela qual os fiéis de algumas delas falham em vencer o próprio mal. Em qualquer religião, são poucos aqueles que realmente agem com justiça e retidão. Conclui-se, pois, que se torna necessário o aparecimento de uma religião capaz de vencer o mal. Somente assim surgirá uma sociedade permeada pelo bem em um mundo de paz e felicidade. Este é o significado da expressão fé é retidão e justiça, que proclamamos. Jornal Que Eu Sei, número 65, em 3 de junho de 1950. Fé correta. Zhu Xi, sábio chinês, afirma que a dúvida é o princípio da fé. Realmente, são palavras sábias. Digo sempre que, em se tratando de fé, devemos duvidar o máximo possível. Na sociedade, existem diversos tipos de fé, mas, de modo geral, ou são cheios de falsidades, ou, mesmo que não cheguem a tanto, muitos adoram divindades de nível inferior ou animais, como raposa, tanuki, tengu, ryunjin, etc. Pouquíssimas dirigem sua adoração a divindades corretas. Por esse motivo, quando observamos as religiões detalhadamente, vemos que a maioria delas apresenta algum ponto fraco. Assim sendo, em caso de ingresso em uma religião, em primeiro lugar, deve-se questioná-la bastante, sem se prender de forma alguma a ideias pré-concebidas. Se, a despeito de todas as dúvidas, tratar-se de uma fé que não apresente imperfeições,
não haverá alternativa senão segui-la. Existem religiões que pregam a necessidade de, primeiramente, crer para depois alcançar graças, o que é um grande erro. Ora, acreditar antes de receber qualquer graça é o mesmo que enganar a si próprio. Por esse motivo, deve-se inicialmente apenas procurar entrar em contato com ela e analisá-la com atenção, duvidando o máximo possível. Se de fato sua doutrina e teorias religiosas forem racionais e isentas de críticas, e ainda se a proteção divina for evidenciada por meio de milagres no cotidiano, valerá a pena afiliar-se a tal notável religião. Sabemos de religiões que abominam radicalmente o fato de seus seguidores entrarem em contato com outras, mas isso também é um equívoco, pois revela que possuem lacunas ou força insuficiente. Se for uma religião elevada, certamente não haverá nenhuma melhor que ela. Sendo assim, ao invés de temerem o contato de seus fiéis com outras religiões, deveriam, isto sim, alegrar-se, pois a excelência da religião professada passa a ser reconhecida e a fé se fortalece ainda mais. É bom, contudo, estar atento aos casos em que as manifestações de graças e milagres são consideráveis. Entre as divindades corretas, também existem diferenças de força e de nível, superior, intermediário e inferior. Mesmo as de segunda categoria ou inferiores conseguem manifestar considerável poder e, até certo ponto, promovem graças e milagres. Por esse motivo, a maioria das pessoas acaba sentindo-se grata. A longo prazo, é possível que essas divindades sejam derrotadas por serem malignos, e isso faz com que seus seguidores sejam envoltos por dificuldades e infortúnios. Por outro lado, visto que eles creem nelas, além de darem justificativas e não perceberem a insuficiência de força, interpretam as dificuldades como provações divinas ou purificação dos pecados e eliminação das impurezas de seus espíritos. Até aqueles que têm fé podem ser temporariamente acometidos por doenças e infortúnios, mas, passada essa fase, a situação melhora, o que comprova a atuação de divindades de grau superior. Em outras palavras, isso se deve à elevação espiritual decorrente da redução de pecados e impurezas após a ocorrência de doenças e adversidades. Ao contrário disso, caso o infortúnio se agrave e perdure por longo tempo, a situação torna-se desesperadora devido à falta de força de divindades inferiores que foram derrotadas pelos seres malignos. Na sociedade, muitas vezes, as graças não ocorrem conforme o desejado, mesmo que se faça todo tipo de sacrifício ou súplica. Isso se dá porque o pedido está além dos poderes das divindades. Mesmo que elas queiram conceder a graça, não conseguem. Nesses casos, a pessoa se lamenta. Por mais que eu tenha rezado fervorosamente até agora, meu pedido não foi atendido. Será que os deuses me abandonaram? Ela passa a duvidar da existência de divindades, chegando a abandonar a fé ou a cair em desespero total, o que a leva a um destino ainda mais infeliz. Vemos muitos exemplos assim. Justamente esse tipo de fé recomenda o jejum, uma centena de orações e peregrinações a um templo ou a abstinência de alimentos que a pessoa mais aprecia ou consome diariamente, o que constitui um grande erro. Por mais que individualmente esses sacrifícios sejam realizados com devoção, se eles não se reverterem em um mínimo de benefício em prol da sociedade, todo o esforço da pessoa terá sido em vão. Se houver divindades que se contentam com tais práticas, só podem ser de segunda categoria ou inferiores, ou então espíritos de raposa, tanuque, tengu, etc. Por outro lado, se forem divindades corretas,
concederão graças como forma de recompensa pelo esforço humano em favor da promoção do bem-estar da humanidade. Aproveito o ensejo para alertar o leitor sobre algo que se diz desde antigamente: ter fé até em cabeça de sardinha. Isso é um erro grave. O objetivo de qualquer fé devem ser as divindades superiores. Isto porque, quanto mais elevadas estas forem, se as preces a elas dirigidas não tiverem o objetivo correto, tais divindades simplesmente não concederão graças. Além disso, uma vez que o ser humano as reverencia e ora a elas, recebe sua luz purificadora e tem seus pecados e impurezas eliminados gradativamente. Por mais que a fé seja dirigida a uma cabeça de sardinha ou a espíritos de baixo nível, o que se recebe desses espíritos não passa de energia negativa, que macula a consciência e acaba transformando facilmente o ser humano em um praticante do mal. As pessoas, em geral, não têm conhecimento dessas coisas e pensam que todas as divindades são louváveis e atendem aos seus pedidos. Não é para menos, porque desde a antiguidade ninguém recebe uma formação que lhe permita distinguir se as divindades são superiores ou inferiores, corretas ou incorretas. Ao mesmo tempo, há níveis entre seres como raposa, tanuki, tengu, riundin, etc., que podem ser corretos ou incorretos e possuir diferentes graus de força. Em se tratando dos chefes dessas divindades, há casos em que manifestam surpreendente poder e concedem até mesmo significativas graças, motivo pelo qual seus seguidores continuam lhes devotando ardente fé. No entanto, a maioria dessas manifestações é passageira e, por fim, graças e infortúnios começam a se alternar, sem que a prosperidade eterna seja alcançada. Por meio dessa explicação, apresentei minha honesta opinião a respeito da fé, a fim de que não se enganem em seu discernimento e não se iludam diante de graças temporárias. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Liberdade na fé. No Japão, a liberdade religiosa foi estabelecida após a promulgação da nova Constituição e, por essa razão, é desnecessário escrever sobre o assunto. Pretendo discorrer sobre a liberdade no âmbito da própria fé. No mundo inteiro, há inúmeras organizações religiosas, grandes, médias e pequenas, e como é do conhecimento de todos, cada fiel, sem exceção, considera sua religião superior e as demais, obviamente, inferiores. Por esse motivo, advertem veemente para não se ter contato com outras religiões. Dizem que elas são falsas, que o castigo que virá do Deus da sua religião é terrível e que não se poderá obter a salvação seguindo a dois senhores. Há religiões que são muito rígidas nesse aspecto. Existem missionários que tentam intimidar seus fiéis, dizendo-lhes, por exemplo, que se mudarem de fé, sofrerão grandes infortúnios, doenças graves, perda da própria vida ou da família inteira, etc. Trata-se exatamente de recursos típicos de falsas religiões. Obviamente, tomando-se por base o senso comum, tais afirmações são absurdas, mas as pessoas, ao contrário do esperado, acreditam nelas e não conseguem tomar a decisão de abandoná-las. Isso não se restringe às novas religiões, já que mesmo nas antigas e respeitadas ocorrem, frequentemente, situações semelhantes, o que é incompreensível. Analisando com atenção, veremos que a polêmica do livre pensamento não se restringe ao campo político ou social, pois parece que os grilhões do feudalismo persistem também no terreno das religiões. A partir desta realidade, gostaria de falar-lhes sobre a liberdade na religião. Promover vantagens para a entidade religiosa em detrimento dos fiéis
cerceando sua vontade é um absurdo. Aliás, proferir palavras de intimidação com esse objetivo constitui uma ameaça condenável cometida em nome da fé. Como ilustração, citarei algo que ouvi de uma pessoa. Há muito tempo sou adepto fervoroso de uma religião, mas estamos sempre doentes sem nos livrar da pobreza. Por esse motivo, fui perdendo a fé e resolvi abandoná-la. Entretanto, o missionário que me atendeu disse coisas aterrorizantes. Sem saber como agir, venho pedir um conselho ao Senhor. Respondi-lhe que aquela religião, sem sombra de dúvida, não era verdadeira e que o melhor seria deixá-la o quanto antes. No entanto, parece que religiões como essa são numerosas na sociedade. Qual seria a razão dessas palavras de intimidação? Naturalmente, pode tratar-se de um recurso extremo para evitar a diminuição do número de fiéis. Há ainda outro motivo. Desde eras remotas, quando uma religião se sobressai, observa-se a tendência para o aparecimento de imitações. Eventualmente, isso ocorre até mesmo com a nossa igreja. Então, eu explico que a situação é semelhante à dos cosméticos. Quando são bem aceitos, surgem falsificações. Ora, se isto ocorre, é uma prova de ter sido bem recebida pelas pessoas e, achando graça, digo que não há qualquer problema. Parece que fato semelhante tem se passado no cristianismo, mas de forma diferente. Trata-se da advertência sobre a vinda do anticristo, do falso salvador, algo que pode ser tanto positivo como negativo. Isso porque, mesmo que surja o verdadeiro Salvador, poderá ser tomado como falso e as pessoas deixarão de ser salvas. O mais problemático é o grande número de pessoas que professam a fé de forma intensa, convencidas de que sua religião é superior às demais. Uma vez que de fato acreditam nisso, apenas elas próprias se contentam com sua salvação espiritual, mas essa salvação não é verdadeira. Isso porque, se elas não se salvarem também materialmente e não se tornarem pessoas que levam, material e espiritualmente, uma vida paradisíaca, não obterão a verdadeira felicidade. No entanto, percebe-se que são muitos os indivíduos que professam uma fé cega e desconhecem essa realidade. Por conseguinte, mesmo sendo ativos na fé, a maioria deles não consegue libertar-se da infelicidade. A propósito, quero fazer mais uma advertência. O motivo pelo qual uma religião proíbe seus fiéis de terem contato com outras talvez se deva ao receio de que eles encontrem uma religião superior à sua, e isso significa que existem fragilidades nessa religião. Logo, é necessário muita cautela. Sinto-me constrangido por parecer autoelogio, mas, nesse ponto, a religião messiânica é de fato livre. Como nossos fiéis bem sabem, digo sempre que tenham bastante contato com quaisquer outras religiões. Naturalmente, é bom pesquisá-las, pois suas experiências se ampliarão proporcionalmente. Nessas circunstâncias, se encontrarem algo superior à religião messiânica, não há problemas em mudar de religião a qualquer momento, e isso jamais constituirá um pecado. Para o verdadeiro Deus, basta que a pessoa se salve e se torne feliz. Jornal Eico, número 177, em 8 de outubro de 1952. A respeito da incorporação espiritual. Embora eu venha alertando constantemente sobre os perigos da incorporação espiritual, ainda há pessoas que continuam a praticá-la. É preciso que parem de uma vez por todas. Vou explicar detalhadamente por que é algo inadequado. De 80% a 90% dos casos, as incorporações são de espíritos de raposa, sendo que 99% desses espíritos são malignos. Por esse motivo, é do seu instinto
enganar as pessoas, não se importar em levá-las à prática do mal e, mais do que isso, divertir-se com a situação. Assim sendo, dentre os espíritos malignos, os mais qualificados passam a se anunciar como divindades, Nyorai, Bosatsu, dragão, etc. Ao incorporarem em alguém, ao mesmo tempo que fazem com que a própria pessoa pense que é uma divindade, empenham-se para que outras também acreditem. Por fim, a pessoa incorporada acaba se convencendo completamente. Passa a querer ser idolatrada como um Deus vivo e respeitada por muitas pessoas, sendo comum entregar-se a uma vida de luxos. Eis a verdadeira natureza do espírito de raposa. Entre os espíritos de raposa, os mais experientes possuem considerável poder sobrenatural. Ao incorporarem uma pessoa, eles conseguem saber tudo o que esta pensa e, assim, passam a elaborar artimanhas de acordo com sua intenção. Por exemplo, se a pessoa tiver o pensamento de ser venerada tal qual uma divindade, esses espíritos incorporam nela e, sorrateiramente, começam a trabalhar nesse sentido. Como se sabe, a pessoa incorporada passa a proclamar que é a reencarnação de alguma magnífica divindade, sendo que o caso mais frequente é denominar-se Amaterasu ou Mikami. Ao mesmo tempo, os referidos espíritos procuram estabelecer uma afinidade com a pessoa visada de maneira extremamente astuta, até mesmo manifestando alguns milagres. É assim que homens e mulheres de bem acabam caindo em ciladas. Isso tem ocorrido com frequência na sociedade. Todos os deuses da moda, que têm surgido em vários lugares, são desse tipo. Evidentemente, trata-se de espíritos de raposa bastante hábeis que acabam enganando pessoas ingênuas. Há ainda casos de pessoas que querem enriquecer a todo custo, e quando o espírito de raposa incorpora, já conhecendo tal desejo, ativa a inteligência ardilosa delas, fazendo-as ganhar muito dinheiro. Uma vez que esse espírito não escolhe os meios, na maioria das vezes, as induz a cometer delitos. Por essa razão, apesar de obterem sucesso temporário, acabam fracassando, havendo aquelas que vão até parar na prisão. No caso daqueles que querem seduzir mulheres, o espírito de raposa emprega métodos muito bem elaborados e faz com que eles se aproximem da mulher desejada e despertem-lhe o interesse, por meio de atitudes e palavras sedutoras. Há casos em que podem até mesmo ser violentos, o que é perigoso. Por serem espíritos de animal, não têm noção de bem e mal. Para eles, basta manipular o ser humano livremente, a seu bel prazer, como um bobo. Nesses termos, o espírito de raposa se coloca em um nível acima do indivíduo. Trata-se de uma completa lástima para o ser humano, tido como senhor de todas as criaturas. Uma vez constatada essa realidade, creio que ele não possa se orgulhar nem um pouco dessa condição. Além dos espíritos de raposa, os de texugo, de dragão, de tengu maligno, entre outros, podem incorporar e enganar o ser humano. O espírito de dragão maligno é o mais temível. Por natureza, ele possui um poder extraordinário e muita inteligência. Portanto, para ele é fácil manipular livremente o homem e, conforme o caso, não se importa em ferir pessoas ou tirar-lhes a vida. Conforme me referi anteriormente, por ocasião do incidente ocorrido no ano passado, houve a atuação de muitos espíritos de dragão maligno que agiram com extrema crueldade, a sangue frio. Diferentemente dos espíritos de raposas, os dragões, que são dotados de capacidade intelectiva,
e uma vez que sua inteligência maligna atua, conseguem manipular livremente o pensamento humano. Esta é a causa da maioria dos crimes hediondos, cometidos friamente em nome desta ou daquela ideologia, e também dos males causados à sociedade. Comparados aos espíritos de dragão, os espíritos do texugo e os do tengu são até insignificantes. No entanto, entre a maioria dos tengus, uns possuem força espiritual e outros erudição. Pessoas com essas qualificações são manejadas livremente pelos tengus mais ambiciosos, que se empenham em fazer com que elas se tornem famosas, prosperem e levem uma vida de ostentação. Assim sendo, casos de incorporação de tengu são, desde a antiguidade, bastante comuns entre os monges zen-budistas, estudiosos e fundadores de religião, mas são poucos aqueles cujo sucesso se prolongue por muito tempo. Até aqui, abordei vários aspectos concernentes à incorporação, mas é importante que os leitores estejam cientes que mesmo as divindades malignas não praticam o mal por força própria. Por trás delas há um chefe que as controla. Este, sim, é o mais temível. Perante sua força, a maior parte das divindades fica praticamente sem ação. Ostensiva ou ocultamente, esse chefe das divindades malignas obstrui continuamente as atividades da nossa Igreja. Principalmente por representarmos uma grande ameaça para tais divindades, quem está à frente dessa batalha contra nós é o próprio chefe dos chefes. Esta é, de fato, a grande luta entre o bem e o mal. Há um fator muito importante ao qual devemos ficar atentos. Trata-se do descuido do qual incorrem os fiéis da nossa Igreja. Eles ficam tranquilos, julgando que são amplamente protegidos e que as divindades malignas não conseguem influenciá-los tão facilmente. Essa forma de pensar abre uma brecha e permite que sejam possuídos pelas mesmas. E o que é pior, caso haja entre esses fiéis pessoas de fé shoujo, quanto mais fervorosas elas forem, mais facilmente serão influenciadas. É por essa razão que estou sempre advertindo para esse tipo de fé. Enfim, quando a divindade maligna atua, ela apresenta argumentos lógicos, totalmente de acordo com o bem shoujo, enganando com muita astúcia. Desta forma, a maioria das pessoas não mede esforços, acreditando plenamente que se trata de um bem. No entanto, já que a premissa está errada, quanto mais elas trabalham, piores se mostram os resultados. Então, elas se precipitam cada vez mais. Chegando a esse ponto, sem dar ouvidos aos conselhos recebidos, vão se afundando cada vez mais. Existem pessoas que, diante desse beco sem saída, acabam fracassando. Não haveria problema se elas despertassem logo, mas quando isso não ocorre, ficam completamente desorientadas e perdem até mesmo a proteção divina. Creio que assim podem entender como é temerária a prática do bem de shoujo. Eis o porquê da minha habitual afirmação: o bem de shoujo é o mal de daijo. O que melhor revela uma pessoa de bem de shoujo é o fato de ela sempre adotar atitudes excêntricas. Isso é o que os espíritos malignos esperam que ocorra. Por essa razão, seja no que for, jamais incorreremos um erro quando agimos de acordo com o bom senso. O que as divindades malignas temem é o bom senso e, consequentemente, eu sempre aconselho as pessoas a respeitá-lo. O número de exemplos na sociedade para ilustrar o que digo é muito grande. Enquadram-se nesse grupo crenças, teorias e ideologias excêntricas, além de religiões mediúnicas. Com frequência,
são veiculadas notícias de problemas e transtornos causados à sociedade por parte desses segmentos. Do ponto de vista espiritual, podemos compreender claramente a razão de tais ocorrências. Os espíritos de raposa, texugo, etc., evidentemente são de animais e estes se encontram abaixo do nível humano. Por conseguinte, se um indivíduo dirige orações a espíritos de animais que vivem na Terra, significa que sua posição está abaixo da Terra. Essa situação corresponde, em termos espirituais, ao fato de o ser humano ter decaído ao mundo espiritual animal. Uma vez que todas as coisas do mundo espiritual se projetam no mundo material, essa pessoa caiu no inferno. O mesmo ocorre com a incorporação espiritual. Como a pessoa se torna um depositário de animais, naturalmente desce ao mundo espiritual dos animais e acaba vivendo em circunstâncias infelizes. Mesmo em se tratando de espíritos de raposa, nem todos são malignos. Alguns são benignos e denominados espíritos de raposa branca. Após se regenerarem, esses espíritos trabalham como mensageiros da divindade que protege o local onde a pessoa nasceu e são muito prestativos. Espiritualmente, as raposas possuem peculiaridades diversas e, semelhantemente às que trabalham para o mal, as que pertencem ao bem possuem força considerável e realizam bons trabalhos. Contudo, há exceções no caso de possessão por divindades. Quando o antepassado ou o espírito protetor guardião desejam comunicar algo importante, atuam na pessoa temporariamente, dizendo apenas o estritamente necessário, limitando o tempo e as palavras sem estender-se. Aproveitando a oportunidade, vou ensinar a maneira de distinguir se a divindade é benigna ou maligna. As palavras corretas ligadas às divindades jamais são prolixas. É dito somente o essencial de forma simples e clara. No entanto, em se tratando de espírito maligno, fatalmente se expressam mais do que o necessário e ininterruptamente. Neste caso, não haverá dúvida que se trate de espírito de raposa. Às vezes, poderá ocorrer o seguinte: o espírito protetor guardião, desejando comunicar-se verbalmente com a pessoa, atua por meio do espírito da raposa, por saber que este tem facilidade de incorporar e falar a linguagem humana. Em tais casos, o espírito de raposa poderá se expor além da conta, revelando sua verdadeira natureza. Por esse motivo, devem acautelar-se ao máximo. Jornal Eco, número 133, em 5 de dezembro de 1951. A bebida e a religião. Há uma estreita relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a religião, mas parece que poucos têm conhecimento disso. Passarei a tecer considerações sobre o assunto. A bebida, quando consumida em quantidade normal, dispensa comentários. Contudo, o vício em bebidas tem uma causa espiritual. Em outras palavras, dentro do ventre do bêbado, alojam-se espíritos que apreciam a bebida como de tengu, texugo e mais raramente de dragão. Eles absorvem a energia da bebida, cuja quantidade se reduz a uma fração da que foi ingerida. É por essa razão que se diz que ninguém consegue beber um garrafão de água, mas de saquê sim. É como se houvesse esponjas que absorvem o álcool da barriga do bêbado. Quando o indivíduo embriagado se põe a discutir ou argumentar, tornando-se arrogante, o espírito dominador é o de tengu. Quando fica bem-humorado e alegre, dando gargalhadas e logo a seguir mostra-se sonolento, é por influência do espírito de texugo. O espírito de dragão, por sua vez,
costuma fazer com que a pessoa fique de olhar parado e se torne obstinadamente insistente e provocador. De maneira geral, o estado de embriaguez resume-se a esses 3 tipos. Basta observar a fisionomia dos bêbados. É possível notar que estes apresentam feições ou rosto de um texugo. Tratando-se do espírito de dragão, sua aparência é tal qual esse animal aparece em desenhos e esculturas. Magros, com testa angulada e ossos da face salientes, além de olhos fundos e brilhantes. Há ainda os bêbados violentos, que em estado de embriaguez perdem totalmente a lucidez e passam a agir com brutalidade. Geralmente, são encostos de espíritos de pessoas falecidas que em outras vidas tiveram suas células cerebrais danificadas pelo excesso de bebida e por estarem, ao mesmo tempo, possuídas por espíritos de animais, tornam-se violentas e causam problemas aos que estão à sua volta. Assim, o vício em bebida precisa ser inteiramente corrigido, pois, como todos sabem, além de o bêbado prejudicar a si mesmo, causa desarmonia no lar, transtorno à sociedade e constante sofrimento aos familiares. Por fim, o indivíduo acaba tendo um destino infeliz. Por mais que busque corrigir a si próprio, seus esforços são infrutíferos. Isso porque, conforme dito anteriormente, a causa está no hóspede invisível que habita seu ventre. Assim sendo, torna-se evidente que para corrigir o vício da bebida é preciso recorrer ao método espiritual. Ou seja, somente por meio da religião esse objetivo será alcançado. Entretanto, parece que são raras as religiões que têm esse poder. Apenas uma ou outra o consegue, empregando a abstinência por meio do autocontrole, o que não é bom, pois acarreta sofrimentos. Pode até parecer um autoelogio, mas nossa instituição não recomenda, em absoluto, nem a abstinência, nem a redução da bebida. Simplesmente afirmamos que se a pessoa quiser beber, pode fazê-lo à vontade. A princípio, os que têm esse vício ficam contentes. Com o passar do tempo, dizem que o sabor da bebida foi se tornando desagradável e eles se embriagavam mesmo com doses pequenas. No final, não conseguem beber mais do que a quantidade considerada normal. Em nossa igreja, existem muitas pessoas que passaram por experiências semelhantes. O motivo é que, ao receber continuamente a luz de Deus, o espírito que se encontra alojado no ventre da pessoa se enfraquece proporcionalmente, a quantidade de bebida consumida diminui. Assim, seja qual for a religião, se ela possuir o poder da luz divina, conseguirá eliminar os beberrões do seu quadro de fiéis. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Tipos de fé. Mesmo em se tratando de fé, existem vários tipos. Em linhas gerais, temos: primeiro, fé que visa a graça; segundo, fé exibicionista; terceiro, fé pro forma; quarto, fé interesseira; quinto, fé mediúnica; sexto, fé egoísta; sétimo, fé ostensiva; oitavo, fé ocasional; nono, fé volúvel; décimo, fé inconstante; 11º, fé aproveitadora; 12º, fé falsa. Analisemos cada uma delas. Primeiro, fé que visa a graça. Para os seus praticantes, basta receber graças. Ser útil a Deus ou à sociedade fica em segundo plano. É uma espécie de fé egoísta, que visa somente ao próprio bem e muito comum entre pessoas acima da classe média. Sabem aproveitar-se da fé religiosa, mas não sabem agradecer e retribuir as graças que recebem de Deus. Aproveitar-se da fé religiosa significa colocar o ser humano acima de Deus.
visto que é adorando e servindo a Deus que se recebem bênçãos, a fé que visa a graça, ao contrário, faz com que aquelas desapareçam e, por isso, não é duradoura. Segundo, fé exibicionista. Esta fé é seguida por pessoas que se mostram indiferentes à sua religião enquanto esta é desconhecida na sociedade. No momento em que ela se torna famosa e alvo de comentários, aqueles que têm esse tipo de fé, repentinamente, se lembram de Deus e se aproximam, querendo aparecer de alguma maneira. Terceiro, fé pro forma. Observando seus praticantes, estes se mostram agradecidos e aparentam ser fervorosos, mas na realidade são destituídos de pensamento amplo, como de salvação da humanidade, objetivo maior de Deus. Por ser uma fé extremamente shoujo, eles não têm nenhuma atuação. Por essa razão, trata-se de uma fé de pura formalidade. Quarto, fé interesseira. Esta fé é professada por pessoas bastante astutas, que procuram obter vantagens financeiras ou que acalentam alguma ambição, aproveitando-se da religião. Quando constatam a impossibilidade de tirar tais proveitos, elas abandonam rapidamente a crença. Quinto, fé na possessão por divindades. É o tipo de fé professada pelas pessoas que apreciam os fenômenos de possessão por divindades e, aprovando sua prática, querem conhecer a respeito do mundo espiritual. Esse desejo não é de todo condenável, mas não é o rumo ideal, embora seja o trabalho de associações que desenvolvem pesquisas espirituais. Além de aquelas pessoas acreditarem facilmente nas profecias dos espíritos de nível inferior, demonstram gratidão por suas absurdas e descabidas predições. É, antes de mais nada, um tipo de fé que se desvia do caminho. Sexto, fé egoísta. Trata-se da fé que visa unicamente satisfazer a ganância. É seguida pelas criaturas extremamente egoístas, que fazem romarias e oferendas, inclusive monetárias, em favor de divindades, com a única finalidade de obter graças apenas para si. São pessoas totalmente indiferentes aos infortúnios que assolam seus semelhantes. É o tipo de fé mais difundido na sociedade. Sétimo, fé ostensiva. É a fé manifestada por aqueles que gostam de se mostrar importantes, de se beneficiar, de ser benquistos, reconhecidos, elogiados, etc. Trata-se de uma fé superficial, deplorável, que não consegue se desvincular do egoísmo. Também pode ser classificada como uma fé de baixo nível. Oitavo, fé ocasional. É a fé das pessoas que comparecem à igreja quando ninguém se lembra mais delas. Pela sua longa ausência, dão-nos a impressão de terem abandonado a fé. Todavia, semelhantes a fantasmas, repentinamente elas aparecem na igreja meio atordoadas. É preferível que tais pessoas deixem de seguir a fé. Nono, fé volúvel. Seus praticantes não conseguem seguir uma única fé. São como as plantas aquáticas, que brotam a cada dia em uma margem diferente, isto é, jamais alcançam verdadeiramente as graças. Se não professarem alguma fé, sentem-se desolados e perdidos. Ao ouvirem falar sobre alguma crença, querem aderir a ela de imediato. São pessoas realmente infelizes. Décimo, fé inconstante. É a fé expressa das pessoas inconstantes e, tal qual as de fé volúvel, vivem mudando de crença e não conseguem permanecer e devotar-se a uma só fé religiosa. Isto significa que são andarilhas da religião. Em sua maioria, os que manifestam esse tipo de fé são os intelectuais. 11º. Fé aproveitadora. Os adeptos querem tirar proveito das divindades e da fé para satisfazerem a própria ambição. Assemelha-se à fé egoísta e é muito comum nas instituições religiosas.
Entre as pessoas importantes, como líderes e intelectuais, é grande o número daqueles que professam esse tipo de fé. 12º, fé falsa. Nesta espécie de fé, os adeptos mostram-se fervorosos, mas no fundo não reconhecem em absoluto a existência de Deus. Os que possuem esse tipo de fé são muito eloquentes e, no início, conseguem enganar facilmente as pessoas. Todavia, como Deus não permite isso por muito tempo, chega um momento em que são desmascaradas e acabam fugindo. Diremos que a fé religiosa é verdadeira quando não corresponde a nenhum dos tipos que foram citados. Coletânea, Séries de Kahn, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. Os pecados e as impurezas e sua relação com a doença. A relação entre o pecado e a doença já veio sendo bastante divulgada no âmbito religioso. Essa relação é real, mas vou abordar o assunto sob o ponto de vista da medicina espiritualista. Conforme me referi anteriormente, à medida que a pessoa acumula maus pensamentos e más ações, suas nuvens espirituais vão aumentando. Quando estas atingem certo grau de densidade, tem início um processo natural de purificação a fim de eliminá-las. Sendo essa regra uma lei inviolável do mundo espiritual, evidentemente ninguém consegue escapar dela. Essa purificação, na maioria das vezes, manifesta-se em forma de doença, mas há casos em que ela ocorre de outras maneiras, como as diversas calamidades e desastres naturais. O acúmulo de sangue tóxico e pus são as manifestações físicas dessas nuvens espirituais. Entretanto, o que se origina dos pecados e impurezas não oriundos da parte material, ou seja, as enfermidades de origem espiritual, são difíceis de curar e exigem muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteomielite, o câncer, etc., que apresentam sintomas persistentes, na maioria contam-se entre esses casos. Há dois meios para se redimir o pecado: passar por sofrimentos ou praticar o bem. Escolher o último parece ser o modo mais fácil. Como exemplo, vou contar um fato ocorrido na época em que eu estava pesquisando a igreja Tenrikyo. Um rapaz que sofria de tuberculose pulmonar e fora desenganado ingressou na referida religião. Pensando na prática de uma boa ação, decidiu fazer a limpeza do escarro expectorado por outras pessoas pelas ruas da cidade. Decorridos 3 anos, durante os quais fez isso todos os dias, o rapaz estava completamente curado. A doença tinha desaparecido, sem deixar o menor vestígio. A história que se segue é muito conhecida. O senhor Shogoro Yamamoto, mais conhecido pela alcunha de Shimizu no Jirocho, encontrou-se certo dia com um ilustre monge budista que lhe disse: "Sua face está marcada pelo estigma da morte. Será difícil o senhor viver mais de 1 ano." Jirocho, preparando-se para morrer, doou todos os seus bens a obras filantrópicas e passou a viver em um templo budista, aguardando a chegada da morte. Passou-se 1 ano, 2 anos, mas nada de extraordinário lhe sucedera, o que o deixou muito zangado. Coincidentemente, surgiu a oportunidade de encontrar-se com aquele monge, e Jirocho pensou em repreendê-lo severamente. Entretanto, quando se encontraram, foi o religioso quem falou primeiro, revertendo a situação. Que coisa estranha! O estigma da morte que havia em sua face quando eu o encontrei naquele dia desapareceu completamente. Deve haver alguma razão profunda para isso, não? Jirocho, surpreso, contou o que fizera, ao que o monge disse: "O ato de caridade que o senhor praticou transformou sua morte em vida." Ampliando essa lógica,
o sofrimento de praticamente todo o povo japonês devido à derrota da guerra nada mais é que o processo de purificação dos pecados decorrentes do longo período em que o Japão invadia outros países e explorava ou dizimava outras etnias. Evangelho do Paraíso, em 5 de fevereiro de 1947. Jorei por meio das letras. Lendo o título acima, talvez os leitores nem façam ideia do que se trata. Entretanto, com o que escreverei a seguir, creio que poderão compreender perfeitamente o que pretendo dizer. Ler o que eu escrevo é receber jorei pelos olhos. A razão está no fato de que todo o texto reflete fielmente o pensamento, sonen, da pessoa que o escreveu. É preciso que tenham pleno conhecimento disso. Em termos espirituais, significa que por meio das letras, o espírito do escritor se transmite ao espírito do leitor. Da mesma forma, uma vez que os textos que escrevo são a própria vontade divina, o espírito de quem os lê se purifica. Dessa maneira, a leitura poderá influenciar a alma do leitor positiva ou negativamente. Portanto, evidencia-se quão grande é a influência que a personalidade do escritor exerce sobre as pessoas. Quer se trate de um romance ou de um artigo de jornal, gostaria de pedir aos escritores e também aos jornalistas que pensem seriamente no assunto. Ao mesmo tempo, isso não significa que sermões sejam recomendáveis. Evidentemente, se a reportagem ou a obra não forem realmente interessantes, elas não serão lidas com prazer e não cumprirão seu papel, pois, afinal de contas, o mais importante é que a obra tenha um encanto que cativa os leitores. Quando eu analiso a literatura atual, percebo que a maioria dos autores tem como objetivo principal a venda e parece que só querem despertar o interesse geral, ganhar fama, comercializar mais livros e, finalmente, ter a obra adaptada para o cinema. Dessa maneira, os textos não passam de um amontoado de palavras e, terminada a leitura, sentimos que deles nada se aproveita. Esses escritores não são autênticos romancistas, mas meros fabricantes de romances e novelas que podem ser comparados às pessoas vazias de conteúdo. Mesmo que se tornem famosos temporariamente, todos sabem que chegará o dia em que cairão no esquecimento. Observando a sociedade atual, ficamos surpresos ao constatar que esta apresenta inúmeras falhas. Se os escritores quiserem tomá-la por tema, não faltará assunto. Gosto muito de cinema, do qual sou frequentador assíduo. Às vezes, quando vejo filmes que apontam as falhas da sociedade, fico entusiasmado e, como se tivesse encontrado velhos companheiros de causa, sinto vontade de reverenciar seus roteiristas e produtores. Obras desse tipo sempre se tornam famosas e nunca deixam de ser reconhecidas pelo público, dando lucro tanto às livrarias quanto às empresas cinematográficas. Escrevi o texto acima conforme meu pensamento foi fluindo. Jornal Eiko, número 184, em 26 de novembro de 1952. Leiam o mais possível os escritos divinos. Como todos sabem, até agora viemos nos valendo do jorei e das publicações para divulgar nossa religião. Daqui em diante, vamos difundi-la também em diversas localidades por meio de simpósios, palestras, etc., ou seja, por meio da audição. Até agora, tínhamos a difusão por meio da cura de doenças e da visão. Daqui em diante, acrescentaremos a difusão por meio da audição. Esperamos obter resultados significativos com esse método 3 em 1. Naturalmente, a difusão por meio da audição
significa que explicaremos tudo sobre nossa religião por meio da palavra, demonstrando que se trata de uma religião extraordinária. Entretanto, para conduzirmos as pessoas a tal compreensão, é necessário que nós mesmos tenhamos vasto conhecimento sobre a fé. Afinal de contas, precisamos despertar-lhes o sentimento de desejar ingressar na fé messiânica por sentir que é realmente boa e maravilhosa. Muitos dizem que não sabem falar bem e que são péssimos oradores. Todavia, esse é um pensamento equivocado, pois não é com belas palavras que conseguimos tocar o coração do próximo. Como sempre digo, o que move as pessoas é o nosso makoto. É com ele que tocamos a alma do ouvinte, ou seja, nós a despertamos e a movemos. É só isso. Logo, falar bem ou não é uma questão de segunda ordem. Mesmo para sensibilizar as pessoas com nosso fervor e makoto, precisamos ter entendimento suficiente para tal. Assim sendo, faz-se necessário aprimorar o próprio conhecimento e, acima de tudo, ler os escritos divinos. Haverá muitas oportunidades em que as pessoas nos farão perguntas e, obviamente, elas não ficarão satisfeitas se as respostas não forem convincentes. Por conseguinte, por mais difíceis que sejam essas perguntas, precisamos dar-lhes respostas convincentes. Devemos nos acautelar o máximo, pois há pessoas que, sob pressão, respondem com mentiras. Às vezes, diante de perguntas difíceis, há quem se esquive por meio de respostas evasivas, mas isso não deve ocorrer de maneira nenhuma. Aos seguidores de Deus, mentir é imperdoável. Caso não souberem responder, deverão dizê-lo francamente. No entanto, pelo receio de que, agindo assim, serão desprezados, costumam fingir que sabem. Procedendo dessa forma, o efeito será sempre o oposto. Por outro lado, quando se admite desconhecimento, a confiança se estabelece graças à sinceridade do outro. Por mais inteligente que alguém seja, ninguém sabe tudo. Portanto, desconhecer algo não é nenhuma vergonha. Às vezes, as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que já estão publicados nos escritos divinos. Isso se verifica porque elas estão faltando com sua leitura no cotidiano. Portanto, os escritos divinos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais os fiéis o lerem, mais aprofundarão sua fé e mais polida se tornará sua alma. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. À medida que a fé se aprofunda, mais a pessoa terá vontade de ler. É bom que o faça repetidas vezes, até que os escritos se tornem parte do seu ser. Evidentemente, quanto mais leitura realizar, mais nítida será a compreensão da vontade divina. Gostaria de aproveitar a oportunidade para acrescentar outro ponto. Muitas vezes, no caso do jorei, há ministrantes que, embora não saibam a causa da doença, fazem ares de quem a conhece, o que é o mais repreensível. Tais pessoas, em especial, tendem a usar o subterfúgio de dizer que algo é espiritual quando não ocorre a cura esperada. Na verdade, é difícil determinar se a causa de uma doença é material ou espiritual. Originariamente, o homem é uma unidade espírito-matéria. Logo, não há tal distinção no caso do jorei. Isto porque, se o espírito se cura, o mesmo ocorre com a matéria, e vice-versa. Por outro lado,
Quando o praticante de Jorei vê que há recuperação rápida através deste, acha que se trata de uma purificação comum. Se ocorre o contrário, pensa que a causa é espiritual, mas isso é um grande erro. Tal postura assemelha-se à do médico, que atribui características de tuberculose a uma doença de difícil cura. Jornal Eico, número 80, em 29 de novembro de 1950. Alicerce do Paraíso, volume 4. Fisiognomia das casas e sua posição em relação aos pontos cardeais. Muitos me perguntam sobre a fisiognomia das casas. Por essa razão, resolvi escrever resumidamente sobre o assunto. Assim como existe fisiognomia dos seres humanos, existe a das casas. A fisiognomia boa ou má do homem se relaciona intimamente com a sua boa ou má sorte. O mesmo ocorre com a casa. A orientação que vou apresentar é muito diferente daquela utilizada, por exemplo, pelos adivinhos. Quero deixar bem claro que o que estou expondo aqui se baseia exclusivamente no resultado de minhas experiências e percepções espirituais. Tal como os fisiognomistas em geral, dou importância ao Nordeste, só que minha interpretação é diferente. O ponto cardeal Nordeste, que se diz ser agourento, está situado entre o Norte e o Leste. É uma direção muito importante, pois dela vem uma energia espiritual puríssima. Daí a razão de os antigos dizerem que não se deve macular o Nordeste. Se construirmos nessa direção, por exemplo, o banheiro, a sala de banho, a cozinha, a porta, a energia espiritual impura, proveniente dessas partes da casa, contamina a que vem do Nordeste e, como consequência, facilita a atuação de espíritos malignos que são os causadores de doenças e desgraças. Em decorrência disso, devemos procurar manter a energia espiritual que vem daquela direção a mais pura possível. Nesse sentido, o ideal é construir, se possível, um pequeno jardim na direção nordeste, plantando um pinheiro macho e outro fêmea. Em seguida, vou referir-me ao sudoeste, que se opõe ao nordeste e, como o nome indica, fica entre o sul e o oeste. Dizem que do sudoeste provém uma energia que traz muita riqueza material. Portanto, no que diz respeito à obtenção de riquezas, é muito importante. Para isso, é bom dispor de água e pedra, por exemplo, um lago, ainda que pequeno, ornamentado com pedras. Quanto ao portão da casa, convém que este fique direcionado para o sudeste, isto é, entre o sul e o leste. Será excelente se o caminho do portão até a entrada tiver uma elevação gradativa. No que concerne à localização, não é bom que a casa esteja no meio de uma ladeira ou no sopé da mesma, ou ainda num nível abaixo da rua. Não é interessante morar por muito tempo em casas que têm essa localização. Quando afirmamos que é bom que a casa fique em lugares altos, referimos-nos à situação da construção em relação aos arredores, sem que haja necessidade de nos preocuparmos com as montanhas altas ou baixas que se localizam longe da moradia. A entrada da casa deve estar em posição tal que, transpondo o portão, não tenhamos de recuar para alcançá-la. Convém que a mesma fique localizada à direita ou à esquerda do portão, e também que do lado oposto da entrada não haja nenhuma saída. Caso contrário, significa que a sorte vem, mas não permanece. Também é muito bom que o aposento do chefe da casa esteja 2 ou 3 degraus acima dos demais compartimentos. Para determinarmos a fisiognomia da casa com base nos pontos cardeais, a bússola deve ser posicionada no local certo. A maioria dos fisiognomistas toma como ponto de referência o centro da casa,
e marca as direções a partir daí, o que é um grande erro. O ser humano não foi criado para a casa, esta é que foi criada para o ser humano. Ele é o principal e ela secundária. Sua construção ou destruição dependem da vontade do dono. Por conseguinte, como o chefe da casa é o centro, o local em que ele dorme deve ser considerado o centro a partir do qual devem ser estabelecidas as direções. No que se refere ao formato, devem ser evitadas as que possuem reentrâncias, mas é bom que haja algumas proeminências. Do mesmo modo, é muito boa a casa que da entrada estenda-se para ambos os lados, como uma ave abrindo as asas. Com relação ao número de tatame, é apropriado para o quarto do chefe da casa o cômodo com 10 tatame, que é denominado aposento da união do fogo e da água. É igualmente adequado o aposento com 8 tatame, que é denominado aposento do fogo, porque este ocupa a posição superior. Os de 6 tatame se chamam aposentos da água, sendo adequados à esposa. Para a quantidade de tatame, os números pares são bons, sendo que 4,5, 7, 9, etc. não são recomendáveis. Nesses casos, deve-se completá-lo com um piso de madeira para que se tornem pares. De acordo com a regra geral, o tokonoma deve ficar à direita e as duas prateleiras estilo Tigaidana à esquerda de quem se posiciona de frente para o fundo da sala. Entretanto, dependendo da entrada, não tem importância que seja o inverso. Se não houver tokonoma, a melhor posição na sala será o local mais distante da entrada. Não é bom que ele esteja próximo desta ou que, adentrando o recinto, a pessoa tenha de retroceder para chegar em frente a ele. É desaconselhável que a sala de estilo ocidental fique situada no andar superior, no caso de sobrado. Isto porque as pessoas entram no referido aposento com sapatos e, assim, com a inversão de posições, ela se iguala à rua. No tocante à localização da casa, não há muita relação entre os pontos cardeais e a idade das pessoas. Costumam dizer que a mudança em direção ao Nordeste não é boa, mas é justamente o contrário, pois, conforme expus anteriormente, dali vem uma energia espiritual puríssima. Existe, porém, um problema. Quando alguém se muda para uma casa com essa localização, seu comportamento e trabalho devem ser corretos. Isto porque aquela energia possui uma grande força purificadora e, por sua causa, quando os pensamentos são negativos e os atos são impuros, os sofrimentos purificadores sobrevêm mais rapidamente. Até hoje, por terem pensamento e trabalho incorretos, muitas pessoas, temendo a ocorrência das purificações, detestam o Nordeste. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 25 de janeiro de 1949.